Eu quero dizer da alegria, da satisfação e poder, mais uma vez, compartilhar com você a palavra, a mensagem de Deus para as nossas vidas. Você que nos acompanha neste momento, ou você que vai nos acompanhar noutro momento. Mas todos são muito bem-vindos a ouvir a palavra do nosso Deus. Quero lhes falar nesse momento sobre o dever de orar. Orar, você sabe, não é? É uma conversa com Deus. É uma conversa como conversamos com o nosso melhor amigo ou uma conversa que temos com o nosso pai. Quando você precisa de alguma coisa, você que ainda tem o seu pai, vive com ele, é dependente dele. Quando você precisa de algo do seu pai, o que é que você faz? Você vai ao seu pai e pede, não é verdade? Suplica para ele que está precisando e ele, ciente da sua necessidade, e sendo uma necessidade realmente útil, você realmente precisa daquilo, é bom para você, seu pai certamente vai atender o seu pedido. Então, Deus, ele também é nosso pai. E ele está pronto está ouvindo os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas orações. Então, convido o irmão, o amigo, para acompanhar a leitura bíblica que faremos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 em diante, do verso 1 em diante. Então, Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos orar nesse instante, suplicando a direção de Deus para esta mensagem. Oremos. Senhor, graças te damos, ó Pai, por tua maravilhosa palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, também pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos falar com o Senhor, de nos dirigirmos a Ti, Senhor, e te suplicar aquilo que necessitamos. E nesse momento, ó Pai, eu te suplico que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, ó Deus, para entender a Tua palavra e transmiti-la de acordo com o que o Senhor deseja que seja dito neste momento. Unge os meus lábios, Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa traduzir o que eu estou falando para o irmão, para aquele que precisa, ó Deus, desta palavra para a sua vida. Orienta-nos, ó Deus, nos guarde, nos proteja e nos auxilie.
No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sempre o dever de orar sempre. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo a Timóteo, ele começa dizendo que antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Antes de tudo. Ou seja, antes de iniciarmos qualquer coisa em nossas vidas, nós devemos buscar a orientação de Deus para aquilo que iremos realizar. Então, ao iniciarmos o nosso dia, antes de fazermos qualquer atividade, é necessário, então, buscarmos a direção de Deus para o nosso dia. E a história do cristianismo nos mostra que os servos de Deus, no passado, eles buscavam a Deus realmente pela manhã. O próprio Jesus, o nosso mestre por excelência, nos diz a palavra de Deus que de manhã muito cedo, ainda escuro, Jesus foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus, antes de qualquer atividade no seu ministério, ele buscava Deus. Ele orava, ele suplicava a presença e a direção de Deus para o seu dia. Então, amigo, você nesse momento está sendo exortado também a orar ao Senhor e suplicar a Ele a direção para as suas iniciativas. O que você pretende fazer, realizar na sua vida? Qual é o seu projeto de vida? Seus sonhos? Coloque isso diante do Senhor. Peça a Ele a direção, a orientação. E Deus irá lhe orientar através da sua palavra, através dos servos de Deus que irão lhe orientar. Então, antes de qualquer coisa, nós devemos orar. Isso que Paulo está dizendo. Antes de estudar, devemos pedir a Deus sabedoria, compreensão para o que vamos estudar. Se vamos trabalhar, que o Senhor nos capacite, que Ele nos redobre o ânimo, a força para exercer aquele trabalho com sabedoria, com entendimento, com força. Se vamos para o lazer, não é? Se vamos nos recrear, oremos ao Senhor para que aqueles momentos sejam momentos realmente agradáveis, que venham trazer descanso para a alma. Então, se é para se divertir, também deve ser feito ali na presença de Deus, sob a orientação do Senhor nosso Deus. Então, até mesmo as coisas que nós vamos realizar por conta própria, coisas que nós já sabemos, como disse antes, você vai resolver um problema, você já sabe como vai resolver. Tem todas as ferramentas necessárias para realizar o trabalho, mas mesmo assim, ore ao Senhor, peça a Ele a confirmação, não é? A confirmação do seu plano, do seu projeto, daquilo que você vai realizar. Enfim, primeira coisa é buscar a Deus em oração, suplicando a Ele a direção para aquilo. Então, Paulo vai dizer que de tudo se faça, use a prática de súplicas, oração, intercessão e ação de graça em favor de todos os homens. Essas palavras, súplicas, orações, intercessões e ações de graças, elas são sinônimas ou estão no mesmo entendimento. Mas, vejamos, quando você faz uma súplica ou oração,
é a mesma coisa. Você está falando, você está conversando com Deus, suplicando, pedindo. No caso aí é por você mesmo. Você está orando em seu favor, colocando a sua necessidade diante de Deus. Quando nós estamos intercedendo, a intercessão é sempre em favor do outro. Sempre buscando o bem-estar do outro, a necessidade do outro. E ações de graças é agradecermos a Deus pelas bênçãos recebidas. É muito importante o agradecimento, não é? Nós temos muita facilidade para pedir, para suplicar a Deus, mas não temos a mesma facilidade para agradecermos a Deus. Mas isso nós precisamos desenvolver nas nossas orações também o reconhecimento por aquilo que Deus faz, e Ele faz constantemente em nossas vidas, não é? Jesus, ele, certa ocasião, entrando numa cidade, e havia ali um grupo de leprosos que, pelas dificuldades que aquela doença exigia, os leprosos tinham que ficar realmente fora da cidade, não é? Uma doença contagiosa. Então aqueles leprosos, ao saberem que Jesus estava ali, sendo informados da presença de Jesus, clamaram a Jesus pedindo realmente que lhes auxiliasse e lhes curasse daquele mal, daquela enfermidade. E Jesus, então, ele lhes diz que vão à cidade e se mostrem ao sacerdote. E aqueles 10 leprosos obedeceram a ordem de Jesus e foram realmente para a cidade fazer o que Jesus tinha dito, que era se apresentarem diante dos sacerdotes. E ao irem, né, ao obedecerem, logo mais adiante eles perceberam que estavam realmente curados. O milagre aconteceu, eles obedeceram, creram na palavra de Jesus e o milagre aconteceu. E daqueles 10 leprosos, apenas um voltou. Ele não foi até o sacerdote, mas ele voltou antes. E ele voltou para agradecer. E aí Jesus, então, lhe pergunta: não foram curados 10? Só um voltou para agradecer. Vocês observem, meu amigo, observem que nós temos dificuldade para reconhecer e agradecer o benefício feito. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de reconhecer e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, não é? O salmista vai dizer: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Quer dizer, então, vamos louvar a Deus, vamos exaltar o nome dEle por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E o salmista vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Você foi abençoado por Deus? Você recebeu, pediu? Você clamou a Deus? Recebeu a resposta ao seu pedido? Já agradeceu a Deus? Se não agradeceu ainda, faça isso. Isso é muito importante. O Senhor se alegra com o nosso reconhecimento da sua bondade para com as nossas vidas. O texto continua dizendo que nós devemos, então, orar pelos reis e por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Então, essa palavra, ela significa que nós devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Então, orar pelo prefeito da nossa cidade, orar pelo governador do nosso estado e orar pelo nosso presidente.
E Paulo está dizendo que nós devemos orar por eles. E é muito importante essa orientação bíblica, porque realmente os nossos líderes políticos, eles precisam de orientação, precisam da mão poderosa de Deus sobre as suas vidas para guiá-los, para orientá-los, para que eles possam realmente realizar um governo a serviço de todos, a serviço do bem. É interessante que o apóstolo não está dizendo aqui que nós devemos apoiá-los, que nós devemos tomar partido de tal ou de outro, nos posicionar ou a favor ou contra. A Bíblia não está dizendo isso, está mandando apenas que nós oremos. E isso realmente é muito importante. Nós temos exemplo de países, não é, que se encontravam em decadência, como é o caso da Coreia do Sul, que se encontrava em decadência financeira, passaram por um momento onde a pobreza, a miséria era muito grande, atingia um contingente muito grande de pessoas. E as igrejas, os irmãos, realmente levaram com muita vontade essa orientação bíblica de orar pelas autoridades, de orar pela nação. Inclusive, ainda hoje eles têm essa prática. Às 5 horas da manhã, todas as igrejas estão abertas, orando pelos líderes, orando pela nação, suplicando a Deus em favor dos líderes. E sabemos que a Coreia do Sul é um dos países que conseguiu superar todas as dificuldades e se encontra hoje numa situação bastante cômoda, bastante tranquila financeiramente, politicamente e socialmente. Então, nós, como cristãos, devemos interceder. Não vamos tomar partido, não vamos tomar uma posição nem contra, nem a favor, mas iremos colocá-los nas mãos poderosas do Senhor nosso Deus, para que Ele possa realmente guiá-los. E a prova disso é que, quando o apóstolo Paulo faz essa recomendação a Timóteo, o domínio político Paulo estava num contexto do Império Romano. E o imperador, nessa época, era Nero. E Nero foi um dos imperadores romanos que mais perseguiu o povo de Deus, que mais perseguiu a igreja. Inclusive, conta a história que Paulo ele foi martirizado sobre as ordens de Nero. Então, veja aí a situação, não é? Alguém que está perseguindo a igreja, alguém que está procurando o mal dos cristãos, mas Paulo não manda amaldiçoar, não manda lutar contra, mas manda orar, interceder pelos reis e por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Nós devemos, então, dobrar os nossos joelhos e, em oração contínua, interceder a Deus pela nossa nação. O Brasil precisa, os nossos líderes precisam, e especialmente agora, nesse momento de grande dificuldade que enfrenta a nossa nação. Então, os líderes terão que tomar decisões, e essas decisões precisam ter a orientação de Deus, para que eles possam tomar as orientações seguras
tomar as decisões seguras, muitas decisões precisam ser tomadas, muitos problemas terão que ser enfrentados. E é só com o apoio, com a graça divina, que nós seremos bem-sucedidos. O profeta Jeremias, ele, sabendo que o povo de Deus estavam sendo levados, iriam ser levados como cativos para a Babilônia, ele então recomenda ao povo de Deus, né, os servos do Senhor que estavam sendo levados cativos, ele recomenda que eles deveriam orar pela cidade, a cidade que eles iam para a Babilônia. E ele diz assim: orai ao Senhor pela cidade, porque se a cidade vai bem, se a cidade estiver em paz, vocês então usufruirão da paz da cidade. Então veja o irmão, a compreensão, não é? Nós devemos orar pelos nossos líderes, pela nossa cidade, para que Deus traga paz à cidade. Porque em Deus trazendo paz para a cidade, nós teremos também, nós usufruiremos dessa paz. E nós então devemos observar a palavra de Jesus que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nós somos chamados a orar pela paz da cidade, para que Deus traga paz, tranquilidade. Vivemos realmente dias onde há muita preocupação, não é, com essa pandemia, né? Então, muitos estão aflitos, muitos estão tristes, abatidos, diante de tantas incertezas. Então, é preciso que nós realmente oremos. E aí Paulo vai dizer que nós devemos orar por todos os homens, por todas as pessoas. E ele segue dizendo, né? Ele diz: por todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando ele diz vida tranquila, é exatamente livre das aflições exteriores. Livres, tranquilo no sentido de que não haja nenhuma perturbação vinda de fora, que venha afetar a nossa tranquilidade. Vida tranquila e mansa. Mansa no sentido de que não haja nada que nos perturbe interiormente a nossa alma. Então, a oração deve ser a nossa primeira atitude, primeira decisão é orar ao Senhor e suplicar a Ele a direção para a nossa vida e para aquilo que pretendemos realizar. Em segundo lugar, a Bíblia nos recomenda que nós devemos orar súplicas, orações e ações de graças, não é? E interessante que nós devemos orar, pedir, não é? Clamar a Deus, orar de manhã e à tarde a gente já pode, ou já podemos orar e já podemos agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele ouve, porque Ele está atento, porque Ele vai responder ao nosso pedido. Então, você pode orar, pedir e já pode agradecer, porque Deus realmente atende ao pedido do seu servo. Ele ouve o nosso clamor, a nossa oração. E nós devemos então orar pelas nossas autoridades, pelos nossos líderes. Precisamos colocá-los diante do Senhor. Que Deus se compadeça, que Deus tenha misericórdia e que lhes dê realmente sabedoria, entendimento, compreensão para realizarem o que precisa ser realizado, o que precisa realmente ser feito, para que eles tenham esse discernimento. Deus lhe conceda essa compreensão e
isso será de benefício para todos. Jeremias diz, não é, que devemos orar pela paz da cidade, pela tranquilidade da cidade, para que Deus traga paz à cidade. E se houver paz na cidade, todos nós que moramos na cidade, ou que moramos no campo, que moramos na fazenda, devemos orar pela fazenda, devemos orar pelo local onde nós estamos, para que haja paz naquele local. E havendo paz naquele local, consequentemente essa paz também virá. Nós seremos beneficiados por esta paz. Essa paz que vem realmente de Deus. Nós sabemos que a paz é realmente, só Deus pode nos conceder a paz. Portanto, é necessário e muito importante que oremos, que clamemos ao Senhor. E nesses dias, nesse momento que a nossa nação vive essa pandemia, nós precisamos realmente interceder a Deus. Interceder, clamar, pedir, suplicar a Ele que tenha misericórdia de nossas vidas, daqueles que estão realmente passando por momentos difíceis, aqueles que estão enfermos, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão na linha de frente, lutando realmente com esta enfermidade, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os que trabalham nos hospitais realmente estão ali na linha de frente. Então, e pelos líderes, né, que terão que tomar muitas decisões, e precisam ser decisões realmente com a orientação de Deus, porque é muito complexo. Estamos lidando com vidas e uma decisão errada pode trazer sérios prejuízos. Portanto, que o irmão se motive e continue na sua vida de oração e que Deus possa abençoá-lo e que você possa, ao receber a bênção do Senhor, você possa lhe render graças. Agradeça a Deus. Você foi abençoado por Deus, você pediu, clamou a Deus, Deus lhe ouviu, Deus atendeu o seu pedido. Então, agora agradeça ao Senhor. Suplique, peça, mas também agradeça. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e que Ele continue com o seu olhar de amor e de misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da nossa nação. Vamos então concluir esta palavra com uma palavra de oração. Vamos orar. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, este momento tão especial, ó Deus, onde podemos refletir aqui na tua maravilhosa palavra, Senhor. Nós, então, queremos te render graças, ó Deus, por tua palavra que nos orienta e também, ó Deus, por podermos conversar com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós podemos, então, falar com o Senhor livremente e pedir o que precisamos, o que necessitamos, sabendo que o Senhor tem poder para atender todo o nosso pedido, toda a nossa necessidade. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por poder contar com o Senhor como um pai, como um amigo que nunca nos desamparou, nunca nos desamparará, mas sempre estará com seus ouvidos atentos aos nossos pedidos, às nossas orações. Senhor, eu quero então te suplicar, neste momento, meu Pai, eu quero te suplicar, ó Deus, por aqueles que estão nos ouvindo neste momento, Senhor, estão nos acompanhando, ou aqueles que irão nos ouvir em outro momento, que todos eles, ó Deus, possam ser alcançados, ó Deus, com a tua graça, com o teu amor, com o teu perdão, Senhor.
Ó Deus, te suplico ainda que traga, ó Deus, orientação para os nossos líderes políticos, ó Pai. Lhes dê sabedoria, Pai, lhe dê a compreensão das necessidades que vive o nosso povo, que eles possam, ó Deus, agir com sabedoria, com amor, com atenção, e enfrentarem e tomarem as decisões, buscando inclusive, ó Deus, a Ti, que eles te busquem, Senhor, que eles procurem o Senhor também, e que o Senhor lhes conceda o entendimento. Ó Pai, muito obrigado por Tua palavra e por este momento. Que o Senhor continue, ó Deus, com o Teu olhar de amor e de misericórdia sobre a vida de cada um de nós, os Teus servos. Eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome e por amor de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as benditas e maravilhosas bênçãos do Espírito Santo e as consolações maravilhosas do Espírito Santo estejam derramadas sobre nós e sobre todo aquele que nos ouve nessa hora e nos ouvirá depois, e por sua família e pelo mundo. Amém. Então, muito obrigado, amigo, pela sua maravilhosa atenção. Muito obrigado pela sua participação. Peço que você ouviu, você se torne também se inscreva no nosso canal, o canal da Congregação Batista do Henrique Leite. Eu quero aproveitar aqui para agradecer aos irmãos, aos amigos que se inscreveram no nosso canal. Já atingimos aí mais de 100 inscritos e eu quero agradecer os que se inscreveram e quero fazer um apelo a você que nos ouviu agora, que se inscreva, e também pedir aos irmãos que continuem nessa campanha maravilhosa, solicitando que mais amigos, que mais irmãos se inscrevam e compartilhem dessas mensagens da palavra de Deus, para que mais pessoas possam ser abençoadas com a maravilhosa palavra de Deus. Essa palavra realmente é uma palavra que vem de encontro às nossas necessidades, que vem de encontro aos nossos anseios. Aquilo que o nosso coração anseia, a palavra de Deus tem a resposta. As nossas perguntas, as nossas dúvidas, as nossas inquietações, a palavra de Deus traz uma resposta eficaz para as nossas vidas, não é? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, não é? Então, ela vai realmente no íntimo e vem para abençoar e vem para resolver realmente as nossas dificuldades, os nossos problemas. A todos, então, fiquem na gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.